Todas as minhas entradas pro card principal do UFC que rola nesse final de semana, que tem Gary contra o brasileiro Carlos Prates na luta principal. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Contragolpe, eu sou o André e esse aqui é mais um vídeo com as minhas entradas, as minhas apostas ou as minhas intenções de apostas pro UFC que rola nesse final de semana. Vamos falar do card principal, o UFC que tem Gary contra o brasileiro Carlos Prates, o pesadelo na luta principal, e a gente vai começar falando disso. Se você quiser saber como foram meus palpites pro card preliminar, tem um link aqui em cima para você clicar e ir lá direto assistir. A gente analisou também luta por luta do card preliminar. Agora vamos lá, card principal. Vamos começar com Ikram Aliskerov, que vai enfrentar André Sergipano, tá? Tudo indica que essa luta a gente vai ter uma vitória do Aliskerov, tá? O Aliskerov é um atleta que vem tendo retrospectos bons, mas contra lutadores muito fracos. Quando pegou alguém de nível mais alto, se enrolou. Do outro lado, o André Muniz, o sergipano, vinha finalizando todo mundo até começar a tropeçar e parece que realmente bateu num teto ali. Essa é uma luta interessante porque é o seguinte, tá uma odd absurda a favor do Aliskerov, tá? Se você vai apostar num palpitão, se você vai apostar no palpitão do Meloto, se você vai apostar no Fantasy, eu aconselho você a colocar a vitória do Aliskerov. Por quê? Porque, sim, se você botar no Aliskerov, você ganha um ponto. Se você colocar no Sergipano, você ganha um ponto, um por um, vale a pena você ir no Aliskerov, que eu acho favorito. Agora, para fazer uma grana, que é a intenção desse vídeo, eu vou entrar contra o Aliskerov, pelo menos no primeiro round. Essa odd dele, 1.15, é uma odd absurda. Os caras que o Aliskerov nocauteou no UFC são de níveis mais baixos do que o sergipano. A minha expectativa é que o sergipano sobreviva pelo menos o primeiro round. Inclusive, o sergipano pode encontrar uma finalização nesse primeiro round. Então vamos lá. Qual é a minha expectativa? Se o sergipano sobreviver ao primeiro round, e a odd que está colocada para o Aliskerov é uma odd de quem nocauteia ou finaliza no primeiro round, essa odd 1.15 tende a subir. E na subida dessa odd, se você entrou contra ela, você ganha uma grana e faz seu primeiro green. Se você acha que o sergipano não vai dar conta, que o Aliskerov vai vencer, você pode dar cash out no final do segundo round e entrar a favor do Aliskerov. É totalmente viável, tá? Se você acha que o sergipano tá buscando jogo de finalização, tá conseguindo enrolar o Aliskerov e o sergipano tem condição de vencer, mantenha sua aposta no sergipano. Simples assim. Se o sergipano finaliza no primeiro round, você vai colocar uma grana violenta no seu bolso. Então é o seguinte, é uma luta que eu vou entrar contra o Aliskerov, pelo menos no primeiro round, podendo estender ou não, dependendo do live, tá? Então essa é a minha aposta para este combate. Apesar do Aliskerov ser favorito, vou colocar essa fezinha aí no André Muniz, o sergipano. Randy Brown, que vai enfrentar Nicolas Dalby. O Dalby, apesar dos 40 anos, é um atleta bem consistente e vem entregando bons resultados. No entanto, nessa luta aí, ele tá tendo que enfrentar, além do problema da idade dele, que a qualquer momento pode virar a chave, e sabe que aos 40 anos aí no MMA é complicado, ele tá enfrentando um atleta que fisicamente é muito maior, além de ser mais jovem. Eu acho que a luta, assim, pelas estatísticas que a gente analisou lá na nossa live aqui do canal, falando sobre isso que aconteceu lá na terça-feira, o Randy Brown tem chance de vitória por decisão ou nocaute. Assim como o Dalby também tem por decisão ou nocaute. Me preocupa um pouco que o QI do Brown, às vezes, ele deixa em casa, o QI vira um QI de tubérculo e aí ele se complica, tá? Mas eu acho que ele tem as armas e as ferramentas para sair com a vitória. Minha aposta vai em Randy Brown, tá? Eu acho que dá para colocar que o segundo round começa. Mais do que isso, eu acho arriscado por conta do poder de nocaute que tem ali dos dois lados. A odd do Brown, no momento da gravação desse vídeo, tá ali no limite, 1.42. Eu entraria pré-live nessa odd, tá? Eu acho que é uma odd que dá pra encarar aí em relação ao Randy Brown. Então, a minha aposta seca, vitória do Randy Brown. E até um segundo round começa, eu acho que vale a pena apostar. Michel Pereira versus Abus Magomedov. O Abus Magomedov chegou no UFC com um hype de nocauteador, né? Mas logo esse hype sumiu porque o gás dele desapareceu. Nas últimas duas lutas ele mudou um pouco a estratégia de jogo dele, buscando mais jogo de queda. É um jogo interessante para ele usar contra o Michel Pereira? Foi o jogo que o Fluffy, que venceu o Michel Pereira na última luta, utilizou. Só que o Fluffy tentou 29 quedas na luta. 29! É um monstro. Não dá pra comparar com o Abus,
que tem um gás muito restrito e tentou aí 6, 7 quedas por luta, tá? Mas isso pode fazer com que o Abus ganhe pelo menos um primeiro round, tá? Ele pode entrar ali para fazer 4, 5 quedas no primeiro round, que seria um ritmo bastante acelerado e talvez travar o Michel Pereira, ou segurar o Michel Pereira contra a grade, e com isso ele ganha o primeiro round. Mas eu acho que na sequência o gás do Abus acaba e o Michel Pereira engole ele nos rounds seguintes. A minha aposta é vitória do Michel Pereira, tá? A odd do Michel Pereira tá 1.65. Eu acho que vale a pena entrar pra live pro Michel? Acho que vale, tá? Mas se você tiver coragem de esperar, por quê? Porque o primeiro round o Michel pode nocautear. Ele tem esse poder de nocaute e realmente se a mão dele pegar, a coisa pode ser definida ali no primeiro round. Mas se você achar que não vai acontecer, que ele não vai nocautear, às vezes vale você esperar passar o primeiro round que o Abus busque o jogo de queda, e aí você entra no segundo round, no intervalo do primeiro pro segundo, com uma odd melhor do que 1.65. Você pode levar isso pro live também, ver se o Abus busca o jogo de queda. Se o Abus buscar o jogo de queda e travar o Michel contra a grade e ficar segurando ali, você fala, beleza, vou aguardar para poder entrar numa odd melhor um pouquinho mais pra frente. Se você vê que ele não tá fazendo isso, que ele tá querendo trocar com o Michel, entra logo na odd que o Michel pode ser que nocauteie no primeiro round e você pode perder a oportunidade. O cavalo passa selado na sua frente e você não aproveitar. Então, essas são minhas duas alternativas. Ou você entra pré-live Michel, ou você espera o live, verifica se o Abus está buscando o jogo de queda. Se ele estiver buscando o jogo de queda, você espera a valorização da odd do Michel e entra no intervalo do primeiro para o segundo, que provavelmente o gás do Abus vai acabar e o Michel tem mais chance de uma vitória aí na decisão. Giga Chikadze que vai enfrentar David Onama. O Giga Chikadze é um atleta que tem chutes muito poderosos, chutes baixos, chutes na cabeça, pode arrumar um nocaute e é um perigo para essa luta. E do outro lado você tem o David Onama que também tem poder de nocaute. Então essa é uma luta que eu não vou arriscar em que round vai acabar, porque pode acabar a qualquer momento. Um chute na cabeça do Chikadze pode resolver a fatura. Mas eu acho que tem uma chance maior pela característica geral dos atletas do Onama aí como vitorioso, tá? Ele tem um jogo de trocação que ele combina bem com o jogo de queda, e se o Chikadze chutar alto, mas não for preciso suficiente para arrumar um nocaute, pode dar oportunidade para o Onama arrumar umas quedinhas e ganhar os rounds e ir levando essa luta por pontos, tá? A minha aposta é Onama. O Onama tá com uma odd 1.59 no momento da gravação desse vídeo. Acho que já é uma odd boa o suficiente e não vale a pena, na minha opinião, entrar por round, porque a luta pode acabar a qualquer momento. Anthony Smith que vai enfrentar Zhang Mingyang. Cara, olha só, o Zhang Mingyang é um atleta que vem com um poder de nocaute monstruoso. Mas quando você vai olhar quem foi que ele nocauteou, você começa a desconfiar um pouco desse poder de nocaute. Ele vai enfrentar o Anthony Smith, que todo mundo vê o Anthony Smith e acha que o Anthony Smith está com 50 anos ainda lutando. Mas o Anthony Smith tem 36 anos, tá? Ele é um atleta bastante resistente e é um atleta que tá no MMA há muito tempo. A quantidade de lutas que esse cara tem é um absurdo. E assim, existe a chance do Zhang conseguir um nocaute no primeiro ou no segundo round. Existe. Não tem como você tirar isso aí da equação e é uma chance grande. Tanto é que o Zhang tá como favorito e tá como favorito esmagado, tá? Agora, quando você vai olhar o Anthony Smith, apesar dele vir numa condição complicada, ele foi nocauteado no último combate, né? Foi nocauteado pelo Dominic Reyes. Essa luta aconteceu em dezembro de 2024. Ele tá aí um pouco menos de 5 meses, se eu não me engano, 5 meses mais ou menos, dessa última luta. Isso é um fator complicador pro lado dele. Agora, qual o fator que conta a favor do Smith? Quem foi que conseguiu nocautear o Anthony Smith recentemente? Eu vou olhar aqui para não perder, tá? Ele foi dominado, foi nocauteado no segundo round, com cotovelada aí pelo Dominic Reyes, ex-desafiante ao cinturão. Ele foi nocauteado no terceiro round pelo Khalil Rountree, ex-desafiante pelo cinturão. Ele foi nocauteado no segundo round pelo Magomed Ankalaev, atual campeão, tá? E ele foi nocauteado pelo Glover Teixeira em 2020, que também foi campeão, tá? Ele sobreviveu ao John Jones, sobreviveu ao Hakik, sobreviveu ao Johnny Walker, sobreviveu ao Dolitze, por exemplo. Então assim, ele foi nocauteado por campeões ou caras que foram contenders para ser campeão, tá? E não foi no primeiro round para nenhum desses caras. Todos eles foram no segundo ou terceiro round. O que me leva a crer que ele provavelmente sobreviva ao primeiro round do Zhang, tá? E se ele sobreviveu ao primeiro round do Zhang, Zhang é um atleta sem fôlego, tá? O Smith pode buscar um jogo e conseguir uma vitória dele por finalização ou nocaute tardio, porque o Zhang tem essa deficiência do gás. Então assim, eu vou entrar a favor do Smith, eu vou entrar Lei Zhang desde o primeiro momento, tá?
Essa é a zebra mais arriscada da noite pra mim, tá? Mas é uma zebra que tá a melhor odd pra você poder aproveitar. Uma odd 1.20 a favor do Zhang, a odd pro Smith deve estar pagando ali pelo menos 5, tá? Então assim, é uma boa odd a vitória aí do Anthony Smith em cima do Zhang e é nessa aí que eu vou. Não vou colocar em que round acaba nem nada, porque essa luta já é mega arriscada. Vou colocar apenas uma vitória seca do Smith. Se você acha que o Zhang vence, vale a pena apostar no Zhang numa odd 1.2? Eu acho que não, tá? Se fosse pra apostar no Zhang, eu não entraria nessa luta, porque a odd tá muito esmagada pra um atleta que tem pouca experiência e é muito inconstante. Então eu não entraria. Se você acha que o Zhang pode nocautear, por exemplo, num segundo round, vale a pena você esperar um primeiro round, ver se o Smith consegue sobreviver, porque essa odd do Zhang pode subir e você entra no segundo round. Não é o meu caso, eu acho que o Smith vai vencer o combate, então vou entrar vitória seca do Anthony Smith. Luta principal da noite, Ian Garry, que vai enfrentar o brasileiro Carlos Prates, o pesadelo, Nightmare. Uma luta assim, o Ian é um atleta muito completo, tá? Tem um jogo de trocação, tem um jogo de queda, tem um jogo de segurar na grade, é bastante eficiente em fazer a mistura disso, é um atleta de MMA completo, leva perigo, pode travar o Carlos Prates contra a grade e travar a luta de modo que o Prates não consiga sair dali e sair com a vitória. Tem que estar na sua cabeça a possibilidade de derrota para o Prates numa luta de amarração do Ian Garry, porque isso pode acontecer. Agora, o Prates, ele vem conseguindo defender as quedas, ele vem conseguindo levantar rápido quando das quedas, ele vem conseguindo fazer raspagem quando é quedado com muita facilidade. A capacidade física do Prates tem se mostrado bastante eficiente em relação a isso. Na última luta dele contra o Neil Magny tentou 7 quedas em um round, e não conseguiu travar o Prates, tá? Não conseguiu. Assim, e 7 quedas num intervalo tão pequeno de tempo é muito mais do que o Ian Garry costuma fazer na luta toda, tá? A maioria das lutas do Garry não tem 7 tentativas de queda. Então assim, eu acho que o Prates fisicamente vai se impor. A outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, o Prates tem um golpe muito interessante na minha opinião, que é, no clinch, ele consegue colocar uma joelhada no corpo com muita potência. Uma joelhada que entra nas costelas, ele tem pouquíssimo espaço para gerar essa potência e ele consegue gerar. Então assim, naquela troca de joelhadas que o cara fica ali quando fica tentando travar na grade, mesmo que o Garry leve o Prates para lá, tem um risco de uma joelhada do Prates entrar e o Garry dobrar, tá? Porque ele realmente é bastante potente. Então, com tudo isso dito, apesar do perigo do Garry travar o combate, eu acho que fisicamente o Prates tem o suficiente para poder vencer essa luta. O que me deixaria um pouco preocupado é se o Prates tiver dificuldade no corte de peso. Se ele chegar muito debilitado no corte de peso, se ele chegar muito enfraquecido, aí a gente pode começar a ficar preocupado porque ele precisa da força física para vencer o Garry, tá? Se ele não tiver essa força física, se ele não recuperar bem o peso, ele pode se dar mal. Então a pesagem pode ser um bom fator para você, apesar de não acontecer ainda na hora da gravação desse vídeo, então eu não sei. Então você tem que olhar isso antes de colocar a sua grana. Mas a minha aposta é em Prates vencer na luta por nocaute. O Prates é zebra nessa luta, tá? Então basta você colocar a vitória seca do Prates, eu acho que já tá de bom tamanho para você poder fazer um bom green nessa luta aí. Se você não viu, a gente também fez um vídeo falando do card preliminar, que tá o link aqui em cima, é só você clicar e ir para lá assistir. Eu espero que você faça green, porque se você fizer green, significa que eu também fiz green. A gente se vê na próxima, um grande abraço e até mais.